Pessoal, boa noite para vocês. Boa noite, queridos, queridas. Que alegria ter vocês aqui. Muita gente. É isso mesmo. Todo mundo querendo ser servidor da Assembleia. Ótimo. Maravilha. Boa noite, boa noite. Olá, olá, pessoal. Hoje tem jogo, hoje tem jogo. É isso mesmo. Ótimo. Boa noite, Dani. Que prazer ter você aqui. Dani é outra parceira minha, Boa noite. maravilhosa. Ótimo, boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, muita gente aí. É, fala do policial legislativo. Calma, gente, muita calma. Calma que vai dar certo. Calma, gente, calma. Boa noite, pessoal. Nem um pouco ansioso. Policial. Então vamos lá, gente. O pessoal acho que vai entrando ainda, né? Mas já trazer para vocês o panorama de forma geral. Nossa live começa às 20, não vai se estender muito, o Matheus já deu o recado, né? Vai dar tempo de todo mundo ver o jogo do Galo. Então a gente já vai Exato. começar para poder aproveitar mais esse tempo, né? Então vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, boa noite para vocês. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. É uma honra estar aqui conversando com vocês mais uma vez e na presença do Matheus. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Silva, sou mentora em concursos públicos, trabalho com mentoria em diversos concursos públicos e um deles é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muitos dizem por aí que a minha análise do concurso é uma das melhores. Quem ainda não viu, vai lá no YouTube ver. Tem a análise completa do edital, a análise da discursiva. Eu conto para vocês como é que vai ser a discursiva de técnico, como é que vai ser a discursiva dos cargos de consultor. Então, lá no canal também está recheado de informação. Quem ainda não me segue, clica aí em seguir para acompanhar as dicas diárias que eu trago aqui para vocês. Tá bom? Matheus, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Pode se apresentar. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Tô vendo muita gente que foi meu aluno, muito colega aqui. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus Miranda. Eu prometo que a gente vai ver o jogo tranquilo, então vocês podem ficar tranquilo quanto a isso. Mas sou servidor da Assembleia há alguns anos, né? A gente já está aí na caminhada, né, de concurso público já tem um tempo. Eu ministrei um curso pré-edital, pré-ALMG, então assim, o curso foi muito bom, a gente acertou em cheio. Eu aproveito também para agradecer novamente aos alunos, os mais de 150 que acreditaram na ideia de começar a preparação antecipada. Então, meu muito obrigado para vocês por terem acreditado na ideia. Pois bem, então o edital saiu. E aí toda aquela ansiedade, expectativa, ela foi, né, aumentando. E agora é hora da gente ter calma e começar pelo básico, que é conversar um pouquinho, né, sobre algumas características que o edital trouxe, né? Só que aquelas informações mais básicas, como a Thaís já mencionou, ela já tem material muito preparado, então assim, a gente não vai também perder tempo aqui naquelas dúvidas que o edital está lá para nos socorrer, né? Então assim, a análise realmente da Thaís está perfeita, está excelente, vocês não precisam perguntar essas coisas mais triviais aqui. Vamos tentar falar um pouquinho aqui mais do cotidiano, de alguma característica que, embora esteja no edital, seja mais assim estratégica, sabe? Eu acho que a conversa vai passar por aí. O que você acha, Thaís? Ótimo. Não, é muito na lógica do que a gente tinha conversado. O que a gente quer trazer para vocês aqui digamos que é algo especial, né? Então, o Uhum. mais do mesmo que está lá no edital. Vocês podem ver o meu vídeo. Mesmo vendo o meu vídeo, tem que ler edital. Concurseiro para concurseiro tem que ler edital. Não pode abrir mão. E as dúvidas vocês podem ir tirando comigo no direct, lá no YouTube, eu vou respondendo. O objetivo aqui é a gente trazer alguns pontos que estão subentendidos no edital e até que não estão no edital, mas que partem do dia a dia. E aí, conversando com o Matheus, ele trouxe uma proposta super legal já para o início dessa live. E ele vai trazer sobre alguns cargos específicos.
Eu sei que vocês estão querendo saber muito sobre policial, sobre consultor, sobre analista. Então, ele vai trazer um panorama aqui, inicialmente, de alguns cargos para vocês e nós vamos conversando sobre isso. Então, Matheus, vai lá, conta para a gente as informações dos cargos. Tá, vamos entender um pouquinho da história recente dos concursos da Assembleia. A Assembleia não realiza concurso com frequência. Então, nós temos aí um passado de um concurso de 2007, que a banca foi Fundep, e temos um concurso de 2013, cuja banca foi Fumarc. O edital de 2007, ele foi um edital que previa cargos de nível médio e superior, e os de superior bem divididos, com muita especificidade. Você vai ser consultor da área X, Y, Z. 2013 não teve concurso para nível médio. E os cargos de nível superior, embora segmentados, não eram tão segmentados quanto os de 2007. O que a gente teve em 2022? Um concurso com banca de 2013 e forma de 2007. E isso vai impactar em algumas características. A primeira delas é a coexistência de cargos de nível médio e superior com dias de certame distintos. Nós vamos falar sobre isso. E o outro impacto que eu já queria deixar muito claro aqui é essa segmentação de cargos de nível superior, ela provocou uma segmentação de conteúdo, fazendo com que uma área seja muito distinta da outra. Então, algumas áreas de nível superior, como o consultor do processo, que já vieram com mais vagas, alguns cursinhos já abriram turmas para nível superior nessa sub-área. Só que você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, que vai deixar para começar a estudar, para quando o cursinho da sua preferência abrir uma turma de consultor legislativo, saúde do pé direito, esquerdo, talvez esse cursinho nunca exista. Então, mas tem disciplinas básicas que tem muitos cargos. Português, tem que ver se tem no seu, por isso é importante ler o edital. Tem cargos de nível superior que tem português na primeira etapa, fechado, e outros que não tem. Certo? Então, assim, conheça para onde você está indo. Só que não deixe para começar a estudar só quando o cursinho sair uma turma específica. Tem matéria para estudar, tem conteúdo na internet. Então, assim, essa já é a primeira característica, porque, assim, isso foi uma volta da Assembleia a uma forma de edital de 2007. O que é de 2013 é a banca. Ponto 1. Eu acho que isso tem que ficar bem entendido aqui, porque tem gente aflita. Eu quero um cursinho de redator-revisor. Peraí. Redator-revisor tem disciplinas específicas. Linguística, obviamente vai cobrar, né, o português de uma maneira especial. Só que tem disciplina que é básica. Noções de direito, né? E por aí vai. Bom, o que eu gostaria de falar também, inicialmente, é o seguinte, sobre essa possibilidade de fazer médio e superior. Que, assim, está sendo muito recorrente isso, e as pessoas me perguntam o que eu acho disso. Então, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho. A minha opinião é que isso não é bom. Não é bom para estratégia de estudo. Por quê? Porque se a gente estivesse diante de uma instituição em que as carreiras de nível médio e de nível superior se completassem no sentido de conteúdo, acho que poderia aproveitar um estudo aqui e outro acolá e fazer as duas provas. Essa é a minha opinião. Mas você tem um cargo de nível médio com 20 questões, sendo que 20 questões de raciocínio lógico e matemática, que não tem isso no curso superior. Então você está querendo me dizer que você vai conseguir, nesse meio tempo, estudar para tudo isso? Alguma coisa vai sair mal feita. Porque, assim, é natural isso. Você não conseguir. E aí, meu querido, minha querida, você pode estar perdendo um foco. Horas de estudo preciosas. E chegar lá, uma semana de diferença, você não vai conseguir estudar nessa uma semana e vai perder o foco nesse meio do caminho. Essa é a minha opinião. Sabe? E isso parece que frustra as pessoas, porque
parece que é a perda dessa chance. Mas deixa eu te falar um negócio com sinceridade. O concurso da Assembleia não há espaço para sorte. Você não pode conseguir estudar para uma carreira e uma semana depois você ir lá e fazer uma prova brilhante para outra que você não estudou. Então, assim, eu acredito que isso diminui a ansiedade, eu acredito que isso dá foco, eu acredito que isso você consegue fazer muitas e muitas questões a mais do que se você usasse esse tempo para estudar para uma outra carreira, sabe, Thaís? E o pessoal que está aqui. Parece que eu frustro as pessoas, mas não, é uma questão estratégica mesmo. Não, O que você assim, acha disso, Matheus, Thaís? isso que você diz, né, é algo que eu reforço muito. E às vezes as pessoas me perguntam: é possível conciliar? É possível conciliar? A resposta que eu dou é sempre: é possível. Agora, é o melhor? É o ideal? Então, não é. Eu sempre falo isso. Quando a gente trabalha com um cargo de nível médio, e eu já falei isso várias vezes nos meus vídeos, nas caixinhas de perguntas, e eu vou repetir, a gente está lidando ali com uma concorrência altamente competitiva. Não dá para achar que você vai lá para o cargo de nível médio, que você vai fazer 75%, 80%, que você vai entrar. Infelizmente, não vai. É uma realidade hoje. Então, se você vai fazer um concurso, não basta ser bom. Tem que ser bom, depois tem que ser muito bom e depois tem que ser expert. Para a gente se tornar expert, a gente tem que ter tempo de amadurecer no conteúdo, estressar a matéria, aprofundar, revisar, corrigir erro, trabalhar melhoria de desempenho e ir nesse ciclo até se tornar muito bom. E quando a gente tem dois focos diferentes, a gente não consegue especializar. A gente fica mediano em um, mediano em outro e não passa em nenhum. A realidade é essa, que pode doer, mas é isso. Não dá para trabalhar efetivamente com cargos diferentes, que têm disciplinas diferentes e achar que vai bem. Para ter uma noção, nem no TJMG, que tem 4 matérias iguais e só muda uma, eu indiquei fazer equiparação e trabalho conciliar cargo. Quanto mais na Assembleia, que as matérias são diversas, o tipo de cobrança é diferente, a forma de você ver aquele conteúdo na prova também, e isso precisa ser considerado. Então, eu também não indico de maneira alguma querer fazer técnico e fazer superior, porque existe sim uma chance alta de, infelizmente, não conseguir os dois. E aí vai ficar frustrado 2 vezes, vai ter que esperar mais 10 anos aí para poder abrir um outro concurso. Ótimo. Então, assim, a Thaís foi muito mais técnica, né, do que eu aqui na explicação, mas é exatamente isso que ela disse. Então, assim, a não ser que você vai fazer as duas e você não vai estudar absolutamente nada de uma, e vai lá fazer a prova. Se você não gastar seu tempo, entre aspas, fazendo isso, beleza. Às vezes a pessoa vai escolher fazer as duas, sendo que o que ela vai focar mesmo vai ser o concurso do dia 5 de fevereiro, beleza, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa aqui, Thaís. Sobre os cargos de nível superior, houve aquela segmentação, né, que eu comentei. E, meu Deus, olhem a prova de títulos. Ela veio novamente e ela veio para cargos com pouquíssimas vagas. Aí o bonitão, a bonitona, ele fala assim, eu vou fazer esse cargo aqui. E aí ele não tem ainda muitos pontos, né? Ele vai fazer a soma lá, ele tem 1, e a prova de títulos vale 20 pontos. E, pense comigo, nós temos uma primeira etapa de 60 e uma prova de títulos que vale 20, alguém vai rodar. Então, assim, se você talvez não está com muito título ainda, repense estrategicamente. Fala assim, Matheus, não, eu estou confiante. Beleza, mas você pelo menos tem que saber para você não pegar essa informação, para você não ficar fora das vagas lá na frente, quando você ir super bem na primeira etapa, nas etapas subsequentes, aí vem na prova de títulos, vem o bonitão ou a bonitona que tem 20, ou 18, ou 17, e você, bonitão, bonitona, que tem 1, 2, e vai ficar fora das vagas. Tá bom? Matheus, sobre isso, eu só queria reforçar que, assim, essa live, pessoal, é uma live muito sincera, né, para vocês.
É muito fácil, eu e o Matheus vimos aqui falar, é tudo perfeito, é tudo lindo, tá maravilhoso. A gente está jogando a real com vocês, não no sentido de desanimar, mas no sentido de que vocês sejam muito estratégicos, né? Esse primeiro momento de analisar edital, analisar cargo e pensar, eu sempre falo, friamente, tem que pensar realmente, analisando como se não fosse você. Nesse momento, às vezes, a gente tem que deixar até o sonho de lado, a gente tem que deixar o ideológico de lado, a gente tem que olhar o prático e o real. Então, a escolha do cargo tem que perpassar por isso, por entender o que é que está em jogo e como é que eu estou. Uma coisa é uma prova de títulos valer 2, né? Eu já participei de prova de títulos que valia 2. E mesmo assim, se você tem só 0,5, existe uma chance real de você cair. Pensem numa prova de títulos que vale 18, vale 20. Então, isso que o Matheus traz é muito importante, precisa ser analisado e ponderado, sim. Então assim, e se você está com dificuldade de olhar isso no edital, pode procurar a gente. Eu converso com muitas pessoas que às vezes estão fazendo uma leitura ali errada, ou então acharam a leitura correta, mas quando vai confrontar com a vida pessoal dela, ela está fazendo uma escolha errada. Sabe, um bom exemplo disso é o cargo de procurador. O cargo de procurador da Assembleia é bacana? É top? Tem honorários? Tem. Quem é do direito sabe o que eu estou falando. Aí, a pessoa, ela olha para um cargo como esse, que tem muitos anos sem concurso, um cargo de 4 vagas, um cargo que tem prova de títulos pesada. Vem a pergunta aqui, o que é prova de títulos? É uma fase do concurso onde a pessoa que tem mestrado, doutorado, pós-graduação, aprovação em cargo público, ela vai ganhando pontos somente porque ela tem essas credenciais. Não há uma disputa nessa fase. Há um reconhecimento da vida pregressa da pessoa. Então, o que acontece? O cargo de procurador é um desses, que assim, às vezes a pessoa vira e fala assim, vou tentar o procurador. E aí, você está estudando tem muito tempo? Não, nunca estudei para concurso público. E aí, seu doutorado foi em quê? Não, fiz pós. Aí, tipo assim, às vezes a pessoa pode me achar rude, nossa, esse cara tá achando que eu não sou capaz. Não é isso. É porque, meu querido, a gente tem que olhar a realidade, entendeu? Um cargo que tem 20 pontos de prova de títulos é complicado. Deixa eu falar outra coisa aqui e analisar friamente as estatísticas. Eu tenho, sim, as estatísticas estão públicas e as pessoas não têm acesso a elas. Olha para você ver. A pessoa lembra naquela dualidade, médio e superior. O cargo superior que a pessoa escolheu tem 2 vagas. E ela quer fazer o médio também porque ela é uma pessoa iluminada e vai passar nos 2. Ou então vai dar sorte. O que eu não entendo é o dar sorte. Concurso de Assembleia não existe sorte. Não existe sorte. Não existe sorte. Esquece essa de sorte, que isso não acontece, não. Vai que dá. Aí nunca dá. O concurso de 2007, o qual previa 60 vagas de técnico de apoio legislativo, e nós vamos falar da carreira daqui a pouco, que é uma carreira interessantíssima. O concurso foi em 2007. 2013 teve? Não. Quem está prestando atenção na live sabe que eu já falei que 2013 não teve. Então, 2007, 2022, muito tempo sem concurso, hein? Beleza. Vamos lá. 2007 teve, eram 60 vagas. O último candidato nomeado passou na posição 246. 246. É isso. Isso Matheus, só abrindo parênteses, às vezes a pessoa fala assim, esse concurso da Assembleia não tem cadastro de reserva. Eu falo, gente, por favor, pelo amor de Deus. O engraçado é que o concurso que tem cadastro de reserva, ele vem assim, 1 mais CR, né? CR aí não é a Constituição da República, você não é uma vaga e uma Constituição que vão tomar posse, é 1 mais cadastro de reserva. Aí a pessoa realmente, beleza, vamos lá. Então, olha só, você não está ainda no mundo dos concursos, você é bacharel em Direito, vamos supor, o cara é bacharel em Direito, aí já olha e fala assim, eu vou fazer procurador. Aí, beleza, aí ele pode olhar assim, mas espera aí, o cargo de técnico, ele tinha 60 vagas, chamou até o 246.
Agora são 80 vagas. Alguém teve o trabalho de olhar quantas provas vão ser corrigidas para a segunda etapa de técnico? 1.000 provas. Isso não pode não significar nada para você. Quer dizer que a Assembleia vai chamar 1.000? Não, não é isso. Mas não é isso. Mas quer dizer que vão ter muitos candidatos aprovados. Ela vai tirar dali, daquelas 1.000, os candidatos aprovados. Então, meu querido, minha querida, olhe as estatísticas que estão públicas. Não consegue achar? Me manda um zap. Me manda um zap. Meu telefone deve estar no Instagram e já vazou, né? Mas pode colocar lá. Eu mando as estatísticas para a pessoa que o concurso tinha 60, chamou 249. Olha para você ver a estatística do policial legislativo. Já começando a falar do policial legislativo. Eram 20 vagas para policiais homens. Foi nomeado o último, passou em 59º. Mulheres, que eram 5 vagas, até a 15ª mulher foi chamada. Você entende? Então, assim, a pessoa... Duas coisas que a gente escuta muito. Tá? Que o concurso é carta marcada, adoro essa. Eu falo assim, não, essa carta eu perdi. A costa quente. Só já respondendo aqui, porque às vezes a gente vê uma perguntinha subindo ou não. Policial legislativo não tem porte de arma, viu, gente? Nem dentro, nem fora da Assembleia, nem no Estado. A carreira está pleiteando isso, tá? Mas atualmente não tem porte de arma. Mas, enfim. E já emendando, a live vai ficar salva, Odebo. Aproveitando, na mesma forma da prova de títulos dos cargos de nível superior que ainda existe, que exigem, que não são todos, olhe se o seu exige, a prova de policial legislativo, que é um excelente cargo, uma excelente carreira, pega o salário do técnico, bota uma periculosidade ali, progressão, papapá, mas ela tem uma segunda etapa, e ela tem etapa física. E a física, gente, eu não canso de falar isso, não é aquele imaginário de ir lá fazer uma barra e falar, passei, porque eu fiz uma barra. Uma barra você vai passar, só que quem fizer 20, vai passar muito na sua frente, porque a primeira etapa vale 60 pontos. A fase física vale 90. Gente, é gente que vai passar em primeiro lugar e pode ficar fora. Por quê? Porque não está treinando desde hoje, na verdade é desde muito tempo, porque o teste físico na Polícia Legislativa é pesado, é mais pesado que de Polícia Civil Militar. Então, às vezes, se você não está com o físico em dia para tirar 90, você, candidato, você candidata, vai para o técnico de apoio legislativo que não tem a parte física. Poxa, não é ser chato, é usar a estratégia. Agora, você tem um preparo físico legal, já está correndo, olha lá no edital e simula amanhã quantos pontos você faria. Por quê? Pode custar a sua aprovação, né? Pode custar a sua vaga. Vamos lá. Vamos continuar aqui então, Thaís. Tá. Vamos falar aqui. Umas perguntas rápidas. Pode aqui. falar. Pessoal, primeiro que vai ter um momento que nós vamos falar só de policial legislativo, tá? Fiquem tranquilos, vai chegar esse momento. Sobre mentoria, tem mentoria para técnico sim, depois só me chamar no direct. Para redator revisor, eu tenho consultoria. Pode me chamar no direct também. Mas para o final da live eu vou falar sobre isso, mas só para poder adiantar, tá? Diga, okay. Matheus. Vamos lá falar agora. Estou pegando aqui, eu fiz uns flashcards aqui. Da carreira. Essa carreira deu o que falar, né? Eu vou tentar explicar. Explique, por favor. Vou tentar explicar. Nos mínimos detalhes, como que funciona a carreira, os VLs e como que isso se mostra na prática, por favor, porque tem muitas dúvidas sobre isso. Pois é. E aí, revendo a live, um momento que eu falei VL era índice. Então, vamos lá, vamos do zero. Você aporta na Assembleia em 2 grandes carreiras, ou nas carreiras de nível médio ou nas carreiras de nível superior. As carreiras de nível médio, elas começam num VL 31,
que tem Gente, hoje como inicial... VL significa valor legislativo, tá? Antes que vocês perguntem, significa isso, só para vocês entenderem, tá? Isso. E aí, quando você vai na tabela, que eu posso disponibilizar para vocês, o VL31 ele é correspondente a R$ 5.301,73. Um excelente salário. Diga-se de passagem, considerando que tem cargos estaduais de nível superior que não tem inicial desse tamanho. Então, assim, e lembrando que eu acabei de falar, é um cargo com um vencimento bom, uma carreira boa, e é um cargo que tem 80 vagas no edital, beleza? Então tá. E a regra é que cada ano você suba um VL. Você está no VL 31, ano que vem você está no 32, ano que vem, no posterior você está no 33, e por aí vai. Só que isso estava fazendo com que a carreira ficasse um pouco lenta nesse início, que tem, vamos dizer assim, vencimentos mais baixos. Então, a Assembleia fez uma adaptação muito interessante, que até o seu 4, até o seu 5º ano, que você deveria caminhar 5 VLs, ela te dá mais. Um ano ela te dá 3, o outro ano ela te dá 2, e por aí você vai continuar ganhando 1 por ano. Então isso é o que é chamado de aceleração. A mesma coisa acontece nos cargos de nível superior, só que o nível superior começa num VL 44 e vai 45, 46, 47. Aí a Assembleia não sabe contar, porque do 47 passa para 50. E do 50 passa para 52. E depois 53, isso aí você vai pro resto da sua vida. Essas são as acelerações que existem. Essas são as acelerações dentro de 5 anos. E é logo depois do seu 3º ano, logo depois que você ganha a sua estabilidade, você começa a ter as suas acelerações. E interessante também observar que no seu 3º ano, quando você completa, você já ganha o seu primeiro ADE, que o ADE é o antigo quinquênio. Só que quinquênio é 5 anos, 10%. Quando você fizer 3 anos, quando você completar, você já ganha 6%. E quando você completar os seus 5 anos, você completa os seus 10%. Então, assim, é uma carreira que tem vários níveis, só que eles são isolados. Você não pode olhar lá na frente da tabela, que tem uma informação que no VL 69 exige pós-graduação, e pensar de maneira assim, quase que incauta, né? De que a pessoa vai entrar, vai apresentar, ela vai entrar no VL 31, que ganha 5.301. Aí ela vai apresentar uma pós-graduação e ela vai para o VL 69 ganhar 25 mil. Isso não faz nem sentido. Olha, você tem como levar a ideia do executivo. Gente, incrível. Passou uma emenda constitucional alterando um artigo do ADCT. Tem menos de 30 dias isso. Pouco antes do recesso, que entre os órgãos estaduais, os ADEs são levados. Ou seja, você está no Poder Executivo, tem 2 ADEs, você vem para o Poder Legislativo e carrega seus ADEs junto. Então, assim, isso é uma super novidade. Ah, eu quero carregar meu ADE do nível federal. O nível federal não tem ADE. E se tivesse, você também não poderia trazer, porque a norma ela é constitucional. O legislador constituinte não poderia levar, né, não poderia prever levar ADE de outra esfera, né? Mas respondendo a pergunta que passou, sim. Esse ADE, só para poder reforçar para o pessoal, tanto para nível superior quanto para nível médio, certo? Sim, certo. Você leva seus ADEs. ADE é do TJMG, inclusive, viu, o Igor, que tá mandando essa pergunta aí. Então, gente, o que eu tenho para falar sobre a carreira? É uma carreira lenta, mas é uma carreira que existe. E aí a pessoa também tem que pensar assim, isso aí eu escuto direto. Ele olha o início do cargo de técnico, é aquela pessoa que quer fazer os 2. Ele olha o início do cargo de técnico e fala assim, eu ganho isso hoje aqui na iniciativa privada. Tá, você ganha isso hoje na iniciativa privada. Mas será que ano que vem você vai ter o aumento do VL? Você chega lá no seu patrão, na sala da diretoria, e fala assim, aqui, dá um VL. Não, o trabalho, se você tem tempo, se você tem um salário hoje que equipara ao inicial da carreira de técnico, você tem que entender, eu quero que você raciocine se amanhã, se no ano que vem, seu salário vai aumentar. No outro, mais outro, mais outro. E outra, na Assembleia é costume normal
todo ano a inflação ser corrigida. Então, assim, o seu salário é corrigido com o índice inflacionário. E isso também é muito interessante, ainda mais em tempos de inflação alta, não é verdade? Olha só, o valor do VL. É aqui que teve um certo engano. O VL, ele não existe um valor para ele. O VL ele é uma conta que é feita. VL 31 é 31 vezes um índice que está na tabela lá. Esse índice hoje é R$ 877. Só que não quer dizer que quando você subir um VL, você vai ganhar mais R$ 877 de salário. Não, faça a conta. E o seu salário vai subindo. 400, 500. Quando você está mais acima na carreira, quando se faz essa conta, o salário sobe mais um tiquinho. Mas você pode ter certeza que seu salário vai aumentar. E lembra que eu falei que no início da carreira ela é meio lenta e tudo mais? Existem essas pequenas acelerações, que são muito boas, que fazem você ficar tranquilo logo ali no terceiro, quarto e quinto ano. Deu para entender, gente? Olha, eu acho que essa parte é muito importante. Então, vejam bem, quando a gente fala aumenta um VL, não vai ser aumentar 877, que é o valor do VL. Vai ser aumentar de acordo com a tabela da estrutura remuneratória, que inclusive está disponível lá no site da Assembleia. Certo, Matheus? Certo. Inclusive, ó, tô abrindo ela aqui para deixar isso bem claro. Se dá para levar quinquênio, você sabe? Quinquênio dá para levar também. Beleza. Veja bem, o VL, por exemplo, 31, que a gente chega no valor do edital, que é 5.351,73. No ano seguinte, que é o VL 32, você já vai para 5.619. Realmente, o aumento foi pequeno. Contudo, porque a sua carreira está muito no início. Porque o índice básico, que é 877, é multiplicado por um fator. Você ganha X vezes esse índice. Então, só que, como eu falei, vai ter as acelerações ali no terceiro e quinto ano. E aí, por exemplo, no final depois de 5 anos, a pessoa já vai estar bem adiante. Ela não vai estar, por exemplo, com 31 mais 5, 36. Ela vai estar com 39. O VL 39 é R$ 9.070. Então, assim, você tem que entender, você está na iniciativa privada e ganha 5.300 hoje, e esse vai ser o motivo para você não tentar? Ou então para você fazer uma escolha maluca de pegar um cargo de nível superior que você não está nada preparado e ir lá fazer uma prova para 2 vagas? Tá de brincadeira, né? Assim, essa é a minha visão. Inclusive, só falando sobre isso, eu conheci uma pessoa que trabalha na Assembleia, e essa pessoa, quando fez o concurso da Assembleia, lá em 2007, já recebia mais do que o valor. E mesmo assim, ao analisar médio a longo prazo, entendeu que era melhor. Então, tem muita gente que está me procurando que já é até concursado. Olha, eu já sou concursado no Estado, eu sou concursado na União, fico sem saber se é interessante mudar ou não. Mas a gente tem que fazer uma análise também de médio a longo prazo. Esse exemplo que o Matheus dá, por exemplo, da iniciativa privada, para mim é o mais fácil de conseguir perceber. Hoje você tem emprego, amanhã você não tem. A realidade é essa na iniciativa privada. É uma coisa que não acontece em serviço público. Então, para além até de analisar salário, de analisar médio a longo prazo, eu analiso principalmente a estabilidade nesse momento. Agora, se você já é concursado, faça análise médio a longo prazo, compare os 2 planos de carreira, entenda como que funciona a progressão, se vai perder ou se vai ganhar, mas não daqui a 2 anos. Avalie aí 10 anos na sua vida. A gente tem que fazer planejamento de vida a médio e longo prazo. Não olhem só o imediato, porque vai dar errado. Exato, exato. E assim, e vamos falar aqui, ó, separei, eu acho que vai ficar espelhado, né? Mas eu separei aqui alguns benefícios, porque vocês também me perguntam, e dessa vez eu peguei lá no meu contra-cheque o que é ADE, adicional de desempenho, quem perguntou aí, e é um percentual que seu salário aumenta a passar do tempo, desde que você tenha as avaliações periódicas
positivas. E aí a regra é, a cada 5 anos você tem 10% de aumento de salário. A Assembleia ainda fez uma coisa melhor, como eu disse. No terceiro ano completo, né? Ou seja, quando você vai para o seu quarto ano, você já tem 6% de aumento. E quando você completa os 5 anos, ele te dá os outros 4%, totalizando 10% em 5 anos. Olha só, o pessoal me pergunta até quanto que é no primeiro pergunta assim, como é que é o hospital da Assembleia, adoro isso. A Assembleia não tem plano de saúde próprio, não existe um corpo médico. E por que as pessoas levam a erro a isso? Por quê? Porque tem cargo de enfermeiro, técnico de enfermagem, então fica parecendo que tem um hospital. Não, lá tem uma gerência de saúde ocupacional. Gerência, assim, com um tratamento de excelência, viu, gente? Mas para avaliar a sua saúde, os exames periódicos, a homologação de licenças, né? Por exemplo, eu estou licenciado por uma questão de saúde. Você homologa a sua licença lá, tudo bonitinho. Mas como que fica a saúde do servidor, o tratamento, a cirurgia de apendicite, o joelho? Não, a Assembleia fez uma parceria, fez um contrato com uma prestadora de serviço, que atualmente é a Unimed, amanhã pode ser outra, mas atualmente a Unimed vem ganhando todos esses contratos, que é um por maior desconto, e o servidor arca com um pouquinho e a Assembleia arca com outro pouquinho. Então, olha só, o servidor que tomar posse estiver entre o VL 31 e 43, a Unimed para ele é R$ 157,66. O que tiver no 44 para frente é 186. Então, por exemplo, no meu caso, sou eu, minha esposa e 2 filhas. Paga 180, 180, 180, 180. Você vai passar na carreira de técnico. Tem uma esposa e uma filha. 157, mais 157, mais 157. Entenderam, gente? Tem umas regras especiais para pai e mãe dependente, só que os valores são naturalmente bem mais altos, né? E eu não vou falar aqui, não. O plano da Unimed, o pessoal até me perguntou qual é. Se é coparticipação, não sei o quê. Não, ele é o plano chamado Unimax. Vamos dizer assim, é o melhor plano que a Unimed possui e não tem coparticipação. Ok? Então, não é que a Assembleia tem sistema de previdência próprio. Previdência no sentido de saúde, né? Ela tem uma parceria. Pode ser que amanhã mude a prestadora? Pode, mas sempre vai ser uma coisa de excelência, gente. Vocês podem ter certeza, tá bom? Pode colocar pai, pode, mas aí eu não vou entrar aqui, mas assim, se o pai e mãe for dependente e tiver renda até 5 salários, o valor é 1, quer ver? Não vou perder esse tempo aqui agora, não, porque isso tudo você pode me perguntar no privado. Qual que é a situação? É muito específico também. Muito específico. Deixa eu te perguntar uma coisa, Matheus, que acabou que a gente mudou de assunto, mas eu gostaria de reforçar novamente essa questão do VL com o pessoal. Acho que o VL está entendido, mas você falou também sobre a correção inflacionária. Então, só para reforçar, além de todo ano você subir um VL, tradicionalmente, alguns anos você vai subir 2, outros 3. A correção acontece todos os anos, certo? Sim, desde que eu entrei para a Assembleia, isso acontece. É porque assim, a gente nunca sabe a situação de amanhã, né? A Constituição do Estado, a Constituição Federal, ela é muito clara, que ao servidor público é garantida a recomposição das perdas inflacionárias, etc, etc. Esse é um dispositivo da Constituição. Só que, por exemplo, no Poder Executivo Estadual, isso às vezes não consegue fazer todo ano. Por quê? Porque se trata de um poder gigantesco, né? Você vê aí mobilizações de greve, de servidor público, esse tipo de coisa. Na ALMG, é uma regra. Passou, virou o ano, a inflação bateu tanto, isso é corrigido os seus vencimentos. E para vocês terem uma ideia, olha para você ver, quando eu fiz o concurso da Assembleia, o salário de nível superior era R$ 5.300. Hoje, R$ 5.300, com os anos que foi tendo essas inflações de 9, 10, teve inflação até de 16, né, em 2016. Então, você vai pegando esse montante e vai preservando os poderes de compra. Isso não é aumento de salário, isso é preservação do poder de compra. E isso é importante nesses dias, gente. Sim, vocês podem ter certeza. Tá bom? Excelente.
Deu para entender, né, gente? Olha só, sobre os auxílios, os vencimentos eles são somados a R$ 1.300 de auxílio educação e transporte. E quem tem filhos menores, quando eu digo menor até 18 anos, né, gente? Então, a educação, a alimentação, né? Auxílio, eu falei educação, não. Auxílio alimentação e transporte. Transporte e alimentação. R$ 1.300, beleza? E quem tiver filho pequeno, até 18 anos, né? Tem o auxílio creche de R$ 517 por dependente. Ok? Então, assim, isso ainda se soma, né, ao seu vencimento básico aí, para você fazer a escolha certa. Às vezes a pessoa fica ela ganha 5.300 reais no emprego dela e fala assim, não, mas eu vou trocar 5.300 por 5.300? Sim. Não, você vai trocar 5.300 por 5.300, mais 1.300. Se você tem 2 filhos, por mais 1.034, que são 2 auxílios, né, de creche. E você vai também trocar ali por uma inflação que vai corrigir, por uma carreira que vai ter, entendeu, gente? Às vezes, sinceramente, é o que a Thaís falou. Coloca no papel, não coloca 2 anos, não. Coloca 5, coloca 10, entendeu? Sua empresa é grande, você trabalha na multinacional, ótimo. Gente, é totalmente legítimo. Inclusive, os altos salários não estão na iniciativa pública. Se engana quem acha que os altos salários estão numa iniciativa pública. Os altos salários estão na iniciativa privada. Só você pensar, por exemplo, outro dia não deu uns problemas aí falou quanto que era um salário de um presidente da Petrobras. A pessoa ganha centenas de milhares de reais por mês. Isso não tem no serviço público. Então, se você está aí, vice-presidente da Petrobras, e você faz assim, 10 anos da sua vida, posso ser presidente da Petrobras daqui a 10 anos, beleza, não vem para a Assembleia não. Mas se você não for vice-presidente da Petrobras, esse tipo de coisa, dá uma olhadinha, faz as contas, custa nada. Entendeu? Vamos lá? Ótimo. O que mais que você tem aí para nós? Deixa eu ver aqui. Já falei das estatísticas e eu queria reforçar. Fala das viagens, por favor. O pessoal está preocupado. O pessoal tá preocupado. Viagem. Pois como que fica isso? Vamos lá. Eu posso falar da minha experiência, né, da consultoria, que é o seguinte. As reuniões das comissões, né, a Assembleia é um corpo de 77 parlamentares. Eles... Alguém está falando aqui que o salário do presidente da CEMIG é 500 mil. Pois é, aí, ó. Se você for vice-presidente da CEMIG, você já olha para frente ali. Mas, enfim, o que eu estava falando, gente, das viagens. Das viagens. O que acontece? Então, a Assembleia é composta de 77 parlamentares e, por uma questão lógica, 77 conversando não dá certo para se chegar a um acordo sempre, então se dividem em comissões temáticas. Então, tem lá a Comissão de Educação, Transporte, seguindo mais ou menos a regra ali da divisão de cargos, né, da consultoria. E as reuniões acontecem nos plenários da Assembleia, nos plenarinhos. Só que a função fiscalizadora da Assembleia vai muito além disso. Ela faz visitas, ela faz audiências públicas. E se essas audiências forem realizadas fora do palácio, vai ter que viajar. E a viagem, a Assembleia, vai não só os deputados, que são os representantes, né, do Poder Legislativo, mas vai o staff, vai o pessoal do transporte, vai o pessoal do som e vai um consultor. Polícia Legislativa? Não. Polícia Legislativa fica, assim, mais ali nos prédios da Assembleia, sabe? Em um caso ou outro. Não? Não. Eu, por exemplo, todas as viagens que eu fiz, um policial legislativo não foi comigo, nem com o parlamentar, porque eles fazem a segurança dos parlamentares dentro do Poder Legislativo. Então, nessas viagens, o que acontece? Tem que ir o staff, né, toda a equipe. Só que a Assembleia dá toda a estrutura para isso. Transporte, se tiver possibilidade de transporte aéreo, van, assim, e são momentos super agradáveis, super, gente. É bem legal. Vai o pessoal do jornalismo, vai, né, da imprensa. E assim, se o lugar for mais distante, a Assembleia faz tudo a questão de reserva de hotéis, sabe? E assim,
horas na estrada, tem também cálculos diferentes, se a hora foi, se, por exemplo, se a audiência vai ser segunda-feira e vai precisar sair de van no domingo, essa hora trabalhada no final de semana, ela tem uma compensação, assim, tudo para que o servidor possa ficar com a melhor, vamos dizer assim, com a melhor condição possível de trabalho. Mas você tem que entender também que não é porque você está num setor, por exemplo, que quem está perguntando isso, eu entendo, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhas também. A gente fica preocupado, né? E tudo mais. Mas há, gente, o bom senso, o revezamento. Num setor, não é uma pessoa, você não vai ficar responsável por todos os projetos daquele setor. Então, existem... não pode levar cônjuge na viagem, né? A pessoa está perguntando ali. Então, assim, existe todo um bom senso, sabe? Eu acho que, assim, pode dar... O medo do desconhecido é difícil mesmo. Você pode, né? Pensar que, poxa, você não vai trabalhar mais em Belo Horizonte. Não, a maioria do tempo eu tenho certeza que você vai ficar aqui no Santo Agostinho. O técnico não precisa viajar. Realmente eu não estou vislumbrando aqui nesse momento as funções de técnico, porque o técnico de apoio legislativo ele faz uma função burocrática administrativa, atendimento ao público, etc. Eu não vou falar que não viaja, não. Mas eu acredito que não viaja. Sabe? Então, assim... Já aproveita e fala das atribuições do técnico, o pessoal quer saber, né? Pois já pincelou aqui um pouquinho nas últimas lives, mas acho que é importante reforçar o que o técnico faz, essa função mais interna, mais burocrática, do computador, do telefone. Tá, o técnico, ele exerce funções mais administrativas. Então, os técnicos que eu conheço, por exemplo, eles ficam na central de atendimento, né, ao cidadão, né, o CAOP, fica na biblioteca. Tem servidor de ensino superior na biblioteca? Tem servidor de ensino superior na biblioteca. Mas eu estou dizendo assim, aquela atividade ali de registrar livro e tal, é um exemplo de técnico. E tem técnicos fazendo funções muito mais assim elaboradas, em gerências. Assim, pode levar marmitex, pode levar marmitex para almoçar. Então, o que acontece? Existem, por exemplo, tem a escola do legislativo, então tem técnicos que trabalham na escola. Assim, vamos dizer, tudo que você pensar que um auxiliar administrativo faz, um técnico administrativo vai poder fazer. Entendeu? É isso. É assim, gente, tem mistério não tem mistério, tá? É trabalho administrativo, trabalho burocrático, mexer no computador, atender o telefone, atender as pessoas que vão ali, é isso. Não dá pra fugir muito, não. Trabalho administrativo mesmo, assim. Essa exatamente. Só que assim, são centenas, então eu não sei te falar também, mas bom, é isso. E falar um pouquinho também dos consultores, das consultorias, e tentar aqui... Como a gente já está mais acelerado no horário, e pode falar dos consultores, depois eu tenho outras perguntas, só para reforçar, pessoal, policial legislativo, eu já havia falado com vocês que eu ia buscar uma entrevista, eu já consegui essa entrevista, eu vou trazer um outro momento só para falar desse cargo. Não se preocupem, eu já fui na Assembleia, já fiz a entrevista, vou dar todas essas informações para vocês. Vamos focar nos outros cargos e aí depois a gente vai trazendo esses pontos da polícia que são mais específicos, tá? Ótimo, porque uma entrevista com um policial legislativo vai ser bem mais interessante. Mas o que a gente pode ver, assim, que a gente consegue perceber, faz um controle de acesso, controle de pessoas, faz a segurança dos parlamentares ali dentro do Poder Legislativo. Eles não têm porte de arma, pelo menos em 2022. É um pessoal treinado para ali fazer a proteção mesmo da casa, porque assim, você passa por detector facial, você passa por detector de metal, então tem que ter alguém ali controlando isso. Agora, sobre, por exemplo, o Poder Legislativo, ele tem pessoas fazendo segurança dele 24 horas.
Então, aos finais de semana, tem policiais legislativos que são escalados. E eu já conversando com eles, podem fazer turnos de 12 horas aos finais de semana. Só que assim, gente, eu acho estranho você, quer dizer que se não puder trabalhar 12 horas, então você não vai querer. Então, assim, é deixar para preocupar quanto a essas especificidades quando você realmente, né, já está ali, vai tomar posse, que hora que eu vou trabalhar e tudo. Mas a regra, o que o edital diz é uma carga horária diária de 6 horas. Só que, só você pensar, que o Poder Legislativo ele não fecha. As dependências da Assembleia podem fechar. Eu estou dizendo assim, mas não tem uma hora que fecha a porta e vai todo mundo embora. Lá é um poder, né, dos 3 poderes, poxa vida. Então, assim, lá tem que ter gente o tempo inteiro. E, naturalmente, vai ter o que o tempo inteiro? Policial legislativo, não é verdade? Então, assim, aí vai ter as cargas horárias, né? Porque, assim, dependendo do setor que a pessoa tá, pode ter uma flexibilidade maior, vai ter que trabalhar mais à noite. Tem reunião da Assembleia que acontece à noite. Agora, a pessoa é técnica na biblioteca da Assembleia. A biblioteca funciona de 7 a 5, vamos supor. Você não concorda que vai ter uma rigidez nesse horário? A pessoa, porque a biblioteca não abre à noite. Então, assim, fiquem tranquilos. E, assim, é o que eu sempre falo nas lives, a Thaís acha até assim, um pouco engraçado, mas é assim, são setores estruturados, são pessoas felizes, são setores bons. Se você não se adaptar, tem todo um departamento de recursos humanos, gente, que está ali para te colocar na função que vai ser mais apta, né? Assim, poxa, gente, é um órgão muito sério. Então, assim, fiquem tranquilos, esse é o menor dos seus problemas, tá bom? Ótimo, ótimo. Você tem mais alguma coisa aí, Matheus? Deixa eu ver aqui. Não, acho que a gente pode abrir para as perguntas. Pode. Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa, né? Então, assim, gente, só para fazer um resumão. Eu sei que a gente está aí já quase dando 9, mas o resumão disso tudo. Leia o edital. Faça um encontro sincero entre sua condição pessoal e a formação exigida. Olhe as estatísticas, que as estatísticas já tabeladas, manda aí uma mensagem pra gente, que a gente vai te mandar. Ainda ficou com dúvida? Me manda uma mensagem, a gente conversa com toda a tranquilidade do mundo e faça uma decisão mais estratégica, porque não há sorte. E as carreiras são muito boas, acreditem em mim, entendeu? E olha e faz um panorama de 10 anos para ver como é que vai ficar a sua vida se você passar em qualquer um dos cargos e a sua realidade atual, ok? Vamos embora, vamos para as perguntas. Consultor tem que trabalhar de terno todo dia? Pois é. Obviamente, por ser um poder solene, que é o poder legislativo, com toda a sua ritualística de sessão, etc., nos momentos em que você está trabalhando num plenário, no plenarinho, é obrigatório, né, a utilização de vestimenta condizente. Os homens de terno e gravata, ou blazer, né, e as mulheres com uma roupa mais bem arrumada, né? Não sei nem como é que fala isso. Mais social. Mais social, exatamente. Mas o dia que você não está escalado para isso, você pode ir de roupa casual, entendeu? Sem problema nenhum. Quer dizer que... pode continuar. Ah, não, tem que 2 vezes de terno. Não quero fazer mais concurso da Assembleia. Esse concurso não é para mim. Eu sou ternofóbico, né? Mas enfim, vai. Ai, outra. Os horários de trabalho, né? Então, você já falou um pouquinho da biblioteca. A biblioteca tem um horário mais restrito, por exemplo. Então, lógico que a pessoa que for lotada lá vai trabalhar dentro daquele horário. Mas, normalmente, como que funciona o horário? Tem uma equipe que trabalha de manhã, a partir de 7, depois outra que pega à tarde, é assim? Olha, é muito dependente do setor, sabe?
A gente não dá para falar isso, gente, mas assim, você pode reservar aí o horário comercial, se vai ser de manhã ou à tarde, para você trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Maravilha, beleza. E recesso? Quando tem recesso legislativo, os servidores também ficam em casa? Eu boto a perna pro ar e faço. Gente, o que acontece? Ô, Thaís, é porque isso acontece em alguns outros poderes. O que acontece? O recesso legislativo, né, do ano, que começa de fevereiro, 18 de julho, mês de agosto, 20 de dezembro. Inclusive tem um vídeo lá no YouTube que eu fiz sobre como memorizar isso, que isso cai em prova. Quando que a sessão ela é suspensa e quando ela é finalizada. Então, só que isso é para as proposituras, para a tramitação do processo legislativo. O servidor, ele deixa de ir à Assembleia quando ele está de férias. Se as férias coincidirem com o período de recesso, sim, você não vai trabalhar no recesso. Só que na Assembleia não existe essa dinâmica, não. Que existem, às vezes, em outros poderes que lá 20 de dezembro a 6 de janeiro nada funciona, tudo se fecha e não é contado como férias e a pessoa tira férias em outro momento. Isso não acontece na Assembleia, tá bom? Beleza, ótimo. Tem teletrabalho, home office? Home office na Assembleia foi... e alguém já até colocou a dica. 1 mais 18 mais 1, 20. Exatamente. 1º de fevereiro a 18 de julho. 1º de agosto a 20 de dezembro. Que bom. E dia 20 de dezembro é dia de quê, gente? Se alguém escrever aqui embaixo, eu ficaria tão orgulhoso. Mas, enfim, vamos lá. Teletrabalho. Durante a pandemia, foi instituído o teletrabalho, assim como, né, diversos órgãos da administração pública. O teletrabalho foi um sucesso. Por quê? Porque o teletrabalho, ele exigiu, né, uma adaptação feita pelo setor de informática, e como o setor de informática não é diferente, de excelência, o negócio foi assim, implementado, tudo certinho. E aí, só que assim que, né, o período, né, as portarias aí de pandemia foram, né, mudadas e tudo, o trabalho presencial é o dia do mecânico. Dia 20 de dezembro é dia do mecânico, Bruna. Por isso que essa aí já assistiu minha aula. Exatamente. Enfim, a gente fica feliz, né, quando alguém decorou aí, porque nunca mais vai esquecer. Então, assim, só que quando acabou a pandemia, o teletrabalho foi extinto e atualmente não existe, que eu tenha conhecimento, teletrabalho no âmbito da Assembleia. Então, assim, não é meu aniversário, mas atualmente não existe teletrabalho na Assembleia. Eu falo atualmente porque as coisas podem mudar, mas o que a gente tem que pensar também é que determinadas funções dificilmente vão ser 100% teletrabalho, né, gente? O consultor legislativo, o cara que assessora o parlamentar ali, né, está presente nas reuniões, ele vai ficar remoto de que maneira? Então, assim, é bom para ficar para reflexão aí, né? Beleza. Tem alguns cargos, enfermeiro, dentista, alguns cargos específicos que no edital consta 20 horas. Essas horas vão ser batidas no coletor de ponto, da digital, e as 10 horas são mais flexíveis a depender da chefia. Você consegue dizer algo sobre isso? Não consigo, assim, isso é uma situação tão específica, sei lá quantos enfermeiros tem, né, na casa, mas assim, como é que eu vou dizer? Não sei te falar sobre isso. Essa pergunta já havia chegado até mim, só que eu estava de férias, depois entrei, né, de licença, então assim, eu nem pude esbarrar com uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem e falar assim, e aí, como é que é esse negócio aqui? Para poder auxiliar vocês. Então, assim, se a pessoa estiver dependendo disso para fazer o concurso, infelizmente ela não vai ter a resposta. Pode tentar ligar lá também, manda no Tem um pessoal aí que eu fiquei sabendo que andou ligando para setor. E vamos ver o que mais que nós temos aqui. Muitos cargos, muitos cargos, cargos. Quando que vai tomar posse, Matheus? Tem previsão?
um concurso longo, né? Um concurso de muitas fases. Mas assim, ô Thaís, você que é até mais experiente que eu não conheço concurso que assim, entre publicação do edital, prova, não se passe no mínimo um ano, ou até mais, sabe? Concurso grande, não. Não tem jeito, gente, vai demorar. A verdade é essa. Uma coisa que está no edital, que é importante saber, é que existe uma possibilidade dos cargos serem homologados em tempos diferentes. Então, por mais que seja um edital só, os cargos eles podem ser homologados a partir do andamento. Então, o cargo Sim. de técnico que tem a prova objetiva e a discursiva no mesmo dia, é lógico que vai acabar muito mais rápido e vai ter resultado final mais rápido do que policial legislativo, que tem várias fases, do que consultor, que tem 3 fases. Isso é real. Mas não quer dizer que assim que sair resultado final, a Assembleia vai homologar. Ela pode, ela não deve. E mesmo que homologar, não quer dizer que essa chamada vai ser imediata também. Então, assim, eu tô pensando aí lá pro final do ano, às vezes até no outro ano, gente. Não crie essa expectativa de que vai ser uma chamada rápida. A gente pode se surpreender positivamente. Mas não tragam isso para um planejamento de vocês, de uma posse a curto prazo. Tem gente me perguntando se em março já dá para tomar posse. Não, não dá para tomar posse em março. Não dá para tomar posse até junho. Não é bem assim. Demora um tempo. Vai acontecer, mas demora um tempo. Exato, assina embaixo em toda essa avaliação aí. Não é um concurso. E olha só, gente. Já vamos preparar também o espírito para uma coisa. Com 80 vagas de técnico, com uma carreira de técnico como essa, que é excelente, esse concurso naturalmente vai dar inscritos para dar, assim, com pau. Sim, sério mesmo. E, gente, vai dar muito inscrito. E se dá muito inscrito, dá muita prova. Se dá muita prova, tem que corrigir muita prova. Aí é um negócio que vai se alongar. Então, assim, não, concurso, a gente sabe que não rima com pressa. E o concurso da Assembleia não vai sair dessa lógica. Deixa eu falar um pouquinho sobre o cargo de redator revisor, porque eu já vi uma pessoa perguntando várias vezes aí, eu posso falar a minha experiência. Nós, consultores, não vivemos sem os nossos redatores revisores. O carreira é excelente. Gente, são pessoas que preocupam-se não só com os aspectos, né, gramaticais, concordância, com o padrão que cada documento que existe na Assembleia, ele tem um padrão, né? Ele tem um manual que fala como é um parecer, tem o seu relatório, fundamentação, conclusão. Então, assim, e mais do que isso, eles pegam os textos produzidos e dão fluidez, conseguem analisá-lo de forma geral. Eles, gente, que têm a capacidade de fazer as leis têm um padrão, não só de artigo, parágrafo, inciso, mas de palavras que não devem estar na lei. Então, assim, os revisores, os redatores, eles estão, assim, diretamente ligados com a produção dos textos legislativos, né? Ou seja, consultor ou consultora produzem, é mandado para uma revisão e é feito todo um trabalho de lapidação desse texto. E, assim, é impressionante o nível desses profissionais. E é uma carreira que está vindo com um número de vagas muito bom, entendeu? Está vindo com um número de vagas bem legal. E é uma carreira que não exige curso superior específico, entendeu? Então, assim, olha lá no edital, olha o conteúdo. Quem sabe aí não é uma boa carreira para quem já tem um português legal. Aquele negócio que eu falo de analisar a vida pessoal, as circunstâncias com o cargo. A pessoa que não está legal no português é matéria básica para qualquer concurso, mas um concurso de redator revisor, o que vocês acham? O português ele é muito importante ou pouco importante? Aí a pessoa fala assim, não, eu se consagro no português. Então, assim, talvez não vai para o consultor, para o redator revisor.
sabe? Vai para um outro cargo que vai ter as questões de marcar, entende? E a redação. É, E o local e de trabalho, Matheus, pode concluir. não, o local de trabalho do redator revisor? Não, não, porque o pessoal pergunta muito sobre isso, né? A gente sabe que tem ali a Praça da Assembleia, teve até pergunta aqui já, perguntando se existe possibilidade, depois que tomar posse, de trabalhar no interior. Ó, os prédios onde a gente desenvolve as atividades são o Palácio, o edifício Tiradentes, que é logo em frente a um palácio, um edifício marrom de dezenas de andares, e o CDA, né, que é ali em cima do Procon. E a Escola do Legislativo, que é também na praça, praticamente, né? O trabalho no interior, eu só consigo visualizar nisso em eventual teletrabalho. Só como não existe ainda, eu acho que fica difícil, sabe? Pensar nisso. Agora, deixa eu falar uma coisa interessante do redator revisor. Além de ter uma gerência específica, olha só que interessante, gente. Além de ter uma gerência onde fica um monte de redator revisor juntos, eles trabalham nas duplas, tem um redator revisor em cada gerência, ou então um redator revisor a cada 2 gerências. Por exemplo, eu trabalho ao lado de um redator revisor, que é excelente, por sinal. Então, assim, aí você vai, na própria construção do texto, você pode pedir o auxílio ali do lado, entende? E eles têm uma leitura muito diferente da nossa, sabe? Então, assim, respondendo a pergunta, no interior eu acho muito complicado isso, a não ser que seja no teletrabalho. E os prédios da Assembleia são todos ali concentrados, todos são na Praça da Assembleia praticamente. Beleza. Você sabe falar um pouquinho sobre o plano de previdência dos servidores? Sei demais, sei falar até com... O que acontece? Quem entrar no serviço público agora e não for, né, servidor público, vai entrar no regime novo. Aí já vou fazer só um parênteses. Aquela pessoa que já é servidor público estadual e passar no concurso da Assembleia, pedir exoneração e tomar posse no mesmo dia, ela continua com o regime que ela tem. O regime, por exemplo, da integralidade, o regime das 80% das maiores contribuições, mas a maioria acredita aqui que está pensando como que fica esse regime novo. O regime novo é assim: você vai contribuir como se, ao aposentar, fosse receber o teto do INSS. Ah, é regime geral? Não, é regime próprio de previdência. Só que vai estar limitado ao teto do INSS, que hoje é pouco mais de R$6.000. Só que a sua contribuição também é proporcional a isso. Você não vai pagar 15%, 16% do seu salário, seus vencimentos, para receber o teto da Previdência Social, entendeu? Que é R$6.000. Então a contribuição ela é bem menor, bem menor. Por exemplo, a pessoa que... e olha só, a carreira de nível médio, ela praticamente bate no teto da Previdência, né? Então assim, só que quando você for avançando, essa contribuição vai ficar limitada a esse valor correspondente ao teto. O regime antigo não é não. Quanto mais você vai ganhando, é 16, 15% desse tantão que você vai ganhar. Mas aí como é que fica? A pessoa, ela vai aposentar, está ganhando 30 mil e no outro mês ela vai ganhar 6? Sim e não. Sim, se a pessoa não optar por fazer uma previdência complementar. E eu vou explicar agora o que é isso. Se a pessoa não aderir à Previcom, que é a Previdência Complementar, né, dos servidores estaduais, ela vai ter essa renda, essa queda abrupta. Mas vocês têm que entender que se a pessoa não optou por isso, ela está ganhando 30 mil e está contribuindo R$500, R$600, que é o valor correspondente aos 6 mil. Você entende? E se ela tivesse no sistema próprio, ela estaria contribuindo com 16% de 30 mil, gente. Então, assim, tem uma razão de existência. Pois bem, mas ela adere à Previdência Complementar, que é um sistema de previdência fechado, só entra servidores estaduais que estão ganhando mais do que o teto do regime do INSS, e você vai fazer aportes, complementações mensais. E o que é interessante da Previcom em relação a uma previdência privada? A cada real que você coloca lá, a Assembleia te dá outro. Claro que tem um limite, até o limite de 7,5.
Então, assim, você deposita lá 7,5% do seu salário, a Assembleia vai te dar os outros 7,5%, entendeu? A Previdência Privada do Banco do Brasil, por exemplo, não é assim, você só sai dinheiro seu. E aí, o que esse Instituto de Previdência faz? Ele pega esse montante de dinheiro e faz gestão, inclusive tem conselho para isso. Eu sou conselheiro da Previcon, sabe, nesses últimos 3 anos, a gente foi eleito e tudo. A gente faz gestão desse dinheiro para que, quando você se aposentar, no seu CPF direitinho, você vai receber a complementação da aposentadoria. Certo? Porque você vai receber 6 por 6 mil em dinheiros de hoje da Assembleia e os outros 24 mil através dessa previdência complementar. Ela é facultativa, Thaís. Se a pessoa achar, por exemplo, tem gente que é bom na administração do dinheiro, eu sei disso. A pessoa vai receber os 6 mil da Assembleia relacionado ao teto e vai investir em imóveis, etc. Mas se a pessoa quer uma segurança, porque tem pensão, tem invalidez, tem todo um sistema diferente que te dá esse colchão de segurança, ela vai e adere à Previdência Complementar, que é como eu disse, uma previdência de servidores. E pensa comigo, promotores, juízes, por que eu falo esses cargos? Porque são cargos que naturalmente já começam com um salário muito alto, né? Todo mundo tomar posse, vai para esse regime novo e vai aderir a, pelo menos a gente não é obrigado a pagar 16% para o INSS. Não existe essa possibilidade. Às vezes eu leio a pergunta aqui, Thaís, aí eu me perco. Mas é isso. Então, assim, manda outra aí, porque de Previcon vale horas e horas de conversa sobre se isso é bom, se isso é ruim. Só que eu acho? O que eu acho? É difícil falar isso, mas, gente, pensem comigo. Uma sociedade que está cada vez mais longeva, uma sociedade que está com servidores que têm altos salários e têm integralidade, ou seja, vai ganhar aquilo ali pro resto da vida. Isso é uma conta que não fecha, na minha opinião. Então, para resolver um problema do futuro, se fez esse marco de 2013 do regime complementar. Porque aí você previne de, num futuro onde está todo mundo ganhando o teto e não ter dinheiro para isso. Porque não se engane, folha de pagamento é a maior despesa de qualquer órgão, de qualquer poder. Muito mais do que tudo que a gente constrói, estradas. Se vocês fossem depurar o orçamento, por exemplo, do Poder Executivo Estadual, uma parcela elevada é para custear a folha. E isso reflete, antigamente, né, a pessoa se aposentava com 70 e falecia com 75, 76 anos. Ou seja, ela contribuía durante uma vida inteira para, vamos dizer assim, gozar de aposentadoria em um pouco tempo. Agora a gente tem situações absurdas do seu ponto de vista atuarial. Da pessoa se aposentar em alguma instituição, A ou B, que aposenta-se com 49, 50 anos, começou a trabalhar aos 18, então nós temos aí 30 anos de contribuição, e esse servidor, essa servidora vai ter mais tempo de inativo do que ativo. Essa conta não fecha. E aqui, ele se casa, ele tem uma dependente que vai receber a integralidade. Então, sim, só você pensar o porquê disso. Acho que eu fui mais ou menos enigmático e claro ao mesmo tempo, né? Porque eu também não posso falar nada de regime alheio. Mas, assim, será que nós vamos ter grana para isso? Ótimo. E me fala uma coisa sobre funções comissionadas. É fácil conseguir uma função? Existe já um pensamento da Assembleia nesse sentido? É difícil? Como que é isso? Não sei te responder sobre isso. Eu acho que assim, é uma casa que prima pelo merecimento, né? As pessoas naturalmente vão... né? Porque assim, tem gente... gente, eu fico
olhando assim as funções de chefia, né? Não é fácil, não. Lidar com pessoas, sendo de qualquer ramo, de qualquer setor, de qualquer atividade, é uma arte. Então, assim, eu acredito que, assim, claro que existem menos funções do que cargos, né? Um gerente, um diretor, ele vai afunilando ali na carreira. Só que, Com certeza. isso, assim, o que tem perfil, naturalmente vai chegando essas oportunidades para as pessoas que têm perfil, entendeu? Ó, deixa eu responder essa pergunta aqui, ó. Alguma dica de Ah, estudar o regimento interno? tá, então Ó, deixa eu já fazer uma outra que eu ia te perguntar, já caminhando para o final, eu ia te perguntar sobre noções de direito, né? Muita gente querendo saber como que estuda, qual que é a dica que você ah, dá. Então eu queria que você falasse de noções de direito também. E como nós tá, temos noções de direito diferentes, a depender do cargo, pode focar no cargo de técnico, por favor. tá ok. Ó, nossa, você tocou num ponto aí, tá, isso é boa demais, que eu já estava, né, passando para outro. O que que acontece? É, a minha, a minha orientação para quem deseja estudar de maneira correta, primeiro aprenda a aprender. Tem um vídeo lá no YouTube, Matheus Miranda. Vocês olham no meu Instagram, tem o link lá, então eu mando, que a pessoa tem que aprender a aprender como é que funciona isso aqui, beleza? E aí, quando você aprende a aprender, você percebe que a realização de questões é muito, muito, muito importante. Só que a realização de questões ela tem que vir no momento posterior à absorção do conhecimento. Então, matérias como regimento interno, noções de direito, que exigem ali a leitura de textos de legislação, ela tem que ser, na minha visão, a leitura da lei seca, a revisão dessa leitura num outro momento, sempre avançar dando um passo para trás no seguinte sentido: você avança e revisa. E vai anotando, tem um sistema de pérolas que também está tudo explicado no vídeo. E depois de um tempo você tem que fazer questões no estilo da banca que você vai prestar o exame, né? E aí, então assim, o regimento interno da Assembleia é um documento muito grande, só que ele tem uma ordem lógica. Então, vá caminhando no regimento interno de maneira paulatina e revisando. Que você vai ver que uma hora ele vai fazer sentido na sua cabeça. Não são normas jogadas, não. Tem um sentido. As comissões, elas estão... o regimento interno é a coisa mais legal do mundo, né? Mas ele vai garantir sua aprovação, então não pode ser chato. Então, assim... Só que tem uma questão do noções de direito que está me chamando muita atenção e foi muito pertinente você ter chamado atenção para isso. Porque questão de concurso tem sites especializados. Você vai lá, bota a banca, bota o nível, a carreira, aí você vai lá, aquele tanto de questão já prontinho para você. Mas isso no concurso da Assembleia não é tão simples assim. Por quê? Tem determinados tópicos no edital do concurso da Assembleia que as questões anteriores são as questões do próprio concurso da Assembleia. Então você tem ali uma gama de, sei lá, 60, 40 questões de tópicos assim que são imensos. Então, o que até está surgindo essa necessidade de elaboração de muitas questões nos moldes da FUBARC, de conteúdo do edital, que não há questão anterior. Para a gente, vamos dizer assim, simular, pega a estrutura, porque assim, a FUMARC ela tem uma estrutura de prova, e você adapta para conteúdos novos. Porque não dá para estudar certo e errado, ou seja, modelo CESP, o conteúdo da Assembleia. Pelo menos não vejo, vamos dizer assim, vejo utilidade nisso. Então, eu sempre falo, você tem que fazer 1000 questões de português FUMARC, 1000 questões de raciocínio lógico FUMARC, 1000 questões de matemática FUMARC. Eu acredito que isso você vai conseguir achar lá no questões de concursos. Você vai lá, pega lá
vai sair lá 1000 questões. Eu mesmo mando um kit para a pessoa de 5 questões, 5 provas recentes da FUMARC, que tem prova de português, matemática e tudo mais. Só que noções de direito, como é constitucional estadual e teoria geral do Estado, eu já vi até que alguém falou TGE aqui, isso não vai achar. Olha só. Só que aí vocês têm um professor que está dirigenciando para fazer um material desse, com 1000 questões, 500 questões. Bacana, gente. Quem será que é esse professor Pois brilhante? quem será? Quem será que é esse professor? Assim, a gente está vendo essa necessidade dos alunos, porque realmente, você vai lá no questões de concurso, questão de teoria de formação da sociedade, você vai achar 2, que são as 2 do concurso anterior da Assembleia. Mas o edital não cobra só teoria da sociedade, cobra teoria do Estado, elementos do Estado. Então, dá para alguém que não esteja se preparando para o concurso, no sentido de fazer, né, estudando para o concurso, mas dá para alguém que está ali, que já é professor de noções, que deu um curso básico de noções, pegar um tempo e fazer um bolo de questões. E assim, não fiquem desesperados, vocês têm um tempão para estudar. Nós estamos dia 3 de agosto. O pessoal já quer saber quando que vai lançar. Pois é. E assim... Vai sair, vai sair. Então, assim, a gente tem que saber a melhor forma disso. Mas também você tem que pensar. Se eu tivesse esse material pronto hoje, eu não divulgaria, não comercializaria nada. Sabe por quê? Porque a pessoa vai para o lugar errado. Ela pega a questão e tenta fazer. Não. É o que eu falei, a questão ela é uma consequência, ela vem num momento posterior à absorção do conhecimento. Ela vem num momento posterior de revisão ainda. Diga. Só trazendo um pouco sobre isso, pessoal. Quem quer entender melhor onde que encaixa as questões, o melhor momento, lá no meu canal do YouTube deve ter uns 5 vídeos só explicando como que a gente utiliza as questões a nosso favor, o melhor momento de utilizar, como trabalhar mapeamento de erros, como trabalhar metodologia de revisão. Isso tudo eu tenho no canal para poder ajudar vocês também a entender o melhor momento. Isso que o Matheus fala é muito importante. Não adianta ter um material excelente e utilizar ele agora. Não é agora, não é o melhor momento. Então, é uma construção que, mesmo não tendo questões agora, dá para estudar de forma efetiva, sim. E as questões, elas vêm num segundo momento para reforçar esse conhecimento e ainda para poder trabalhar a melhoria. Tá, deixa eu fazer uma observação. Eu sei que a gente está nos minutos finais. A prova, as questões, ela é uma grande aliada nesse exato momento que a Thaís tocou. Ela também pode ser uma aliada anterior no seguinte ponto. A pessoa se depara com o edital que tem matemática e raciocínio lógico. E ela não sabe nem o que é isso. Aí ela pega uma prova recente da FUMARC, de raciocínio lógico e matemática, e dá uma olhada. Olha, eu daria conta. Você não precisa... Ali você vai conhecer a prova. Só que aí é uma função completamente diferente da utilização de questões para revisão do conteúdo. Então pode ter contato, mas é porque o material que se deseja preparar, ele é um material de revisão, sabe? Vamos dizer assim, um material de revisão de fixação. Só que você pode ter contato. Agora, tem um conteúdo de noções de direito que você não consegue nem ter esse contato, a não ser que você faça a única prova anterior. Claro que eu vou ter que fazer uma resolução da prova anterior, soltar vídeo disso, porque para o pessoal conhecer a prova, né? Conhecer o seu inimigo bastante aí para poder derrotar. Mas eu acredito que depois da fixação da matéria, você vai ter que entender como é que a FUMARC cobra e fazer como se fossem simulados, né, de questões FUMARC de temas que, infelizmente, não tem provas anteriores. Pessoal, então, olha só, vamos lá. No início da live, teve gente que chegou depois, mas no início da live, eu já tinha falado com vocês o que a gente tinha proposto para hoje. Então, a gente falou que ia terminar antes do jogo do Galo, a gente falou ainda que não ia trazer mínimas coisas dentro do edital, nós falamos que íamos trazer pontos específicos que estavam subjetivos e algumas perguntas que mais apareceram.
Eu sei que todo mundo tem dúvida, as dúvidas são muitas, o chat ficou rolando o tempo inteiro, mas infelizmente não dá para atender pergunta a pergunta dado o tempo. Algumas perguntas a gente conseguiu contemplar, sim, mas o Matheus já se colocou à disposição. Então, se precisar, pode mandar para ele no privado. Se precisar de mim, pode me mandar também. Eu sempre respondo. Demoro, mas respondo, dada a quantidade de pessoas que procuram a gente no dia a dia. Então, eu estou aberta para poder auxiliar vocês. Se for necessário, a gente pode pensar num outro momento, mas entendam que, tem que ler o edital. Lê o edital? 2, tira aí uns 2 dias, faça análise para decidir o cargo. Não dá para ficar indeciso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas sem saber o cargo que quer. Nessa altura do campeonato, você já tem que ter decidido qual é o seu cargo. Se ainda não decidiu, tira 2 dias da sua vida. Vai fazer a análise, prós e contras, médio e longo prazo e decide. Uma vez decidido, acabou. Não sinta culpa pelo cargo que não escolheu. É momento de criar planejamento, criar cronograma, criar organização do processo de estudos, definir o melhor método de estudos para você, criar suas técnicas e começar a estudar. Não tem outro caminho. Estudem, estudem e estudem. Não façam um estudo mais ou menos, não façam um estudo por cima. Se querem passar, o ideal é não conciliar. E estudem como se não houvesse amanhã. Intensifiquem o processo de estudos para conseguirem avançar. Matheus, quais são as suas considerações? Minha consideração é assim, chancelar isso que você acabou de falar e não demorar tanto, né? Não esperar também, decidiu pelo cargo XY, aí fazer assim, ó, se o cursinho ainda não lançou. Não, você vai ter que dar seu jeito, porque pode ser que o cursinho nunca lance o curso do cargo específico que você quer por uma série de razões. Demanda, hora-aula de professor. Gente, eu já fui coordenador de curso preparatório. O negócio é assim, é surreal como é que é complexo uma relação, que o cursinho ele é uma empresa, ele também é um monte de professor, cada um com a sua especificidade. Agora você imagina dezenas de cargos e cada um com a sua especificidade. Então, assim, é uma loucura e às vezes simplesmente não tem jeito. O cursinho não vai também contratar um professor altamente especialista com uma hora-aula extremamente cara para um curso que não vai vender. Então, assim, mas assim, lembra, quem está chegando agora, no início da live que vai ficar gravada, falei bastante sobre essa questão de tentar os 2 cargos, fiz um raciocínio, uma explicação sobre isso, que assim, tem que ser levada para o coração e não ser levada assim, o Matheus está jogando água no meu chope. Não é isso, é apenas uma análise fria. A Thaís falou alguma coisa aqui que eu já não lembro o que era, mas tipo assim, porque a gente não quer tirar o sonho de ninguém. Olha, o consultor do processo legislativo, por exemplo, é um cargo que, pelo número de vagas ter sido um pouco maior, já tem cursinho que já está se preparando para isso. Agora, tem outros cargos que não, entendeu? Então você vai ter que pesquisar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que conversar no privado com o professor. E o que fica assim de lição mesmo? É fazer uma escolha consciente, né? E não tem sorte aqui, não é um negócio que você vai fazer as 2 provas, vai estudar mais ou menos, entendeu? Só vai passar quem estudar muito para tudo. Ou seja, se você focar e desfocar, melhor dizendo, para 2 cargos, você pode acabar comprometendo a sua aprovação por causa disso. Eu acho que é isso. E é isso, fica o recado aí. Foi muito legal, viu, Thaís? A gente tem que fazer isso mais vezes, porque, sabe, alguém que a gente auxilie, poxa, alguém que estava pensando em se preparar para um cargo, que tem prova de títulos, sem título nenhum, puxa vida, não tem prazer maior do que auxiliar uma pessoa como essa, porque concurso, Thaís vai concordar comigo, é a oportunidade que a pessoa tem de virar o jogo da vida. Gente, tem gente que nasceu de um jeito, numa forma, numa época,
que as coisas vão acontecer independentemente se a pessoa queira ou não, por um sobrenome, por uma condição social, sabe? Mas o concurso nivela, e aí ele coloca todo mundo sentado no mesmo dia, no mesmo horário, para fazer uma prova igual para todo mundo. Então, se você, assim como eu, não nasceu numa estrutura que não é necessário, então, assim, o concurso é a oportunidade que a gente tem de virar o jogo. E se a gente, para virar esse jogo, tem que usar técnica. Ô Igor, eu espero que você não esteja desistindo de procurador, assim. Assim, eu espero que você assim como outras pessoas, que vocês reflitam e desistam por si mesmos. Não é porque o professor Matheus ou a professora Thaís estão falando para não desistir. Mas, poxa, é reconhecer que existe uma estratégia. Então, assim, às vezes, gente, é raciocinar mesmo. Parece que a gente está chovendo molhado, Thaís, mas isso é muito importante. Quantas lives eu já repeti de que a pessoa que tem pós-graduação não vai ganhar 25 mil? Quantas vezes eu já repeti essa pergunta? Eu já respondi essa resposta. Dezenas, e vou continuar respondendo mais vezes, porque se a pessoa está buscando essa informação, ela está querendo mudar de vida, mas ela também não pode ser enganada. Bom, gente, acho que a gente fica por aqui e sorte para nós hoje, hein? Ótimo, gente. Só para poder dizer que vai ficar gravada sim a live. Vamos trazer de forma específica. Eu vou trazer isso para vocês. Então, quem não me segue, tem que me seguir para entender do policial legislativo, tá? Quem não me segue não vai ficar sabendo da informação do policial. Então, me sigam. Quem não segue Matheus, sigam o Matheus. É a forma de retribuir, né, nosso tempo aqui disponibilizado para vocês. De toda forma, estamos à disposição. E só um adendo sobre a questão dos cursinhos que vocês tanto me perguntam. Não tenho nenhum para indicar, mas tenho vários para contraindicar. Muito cuidado com esses cursinhos por aí. Eu tenho uma lista que eu explico por que não pode fazer com A, com B e com C. Muito cuidado por aí, tá? Ai, me abstenho de falar de cursinho e de apostila, hein? Nossa! E aquela apostila, hein? Só faltou vir assim, a Constituição de 69 garante o direito do... Gente, que isso, assim... puxa vida, é aproveitar... Bom, gente, sorte pro Galo. Matheus! Acho que a gente... Não. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Beijos, beijos, beijos.